Olá, pessoal. Iniciando, então, a nossa conversa sobre fisiologia. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior, nós vamos fazer um passeio, né, pelo organismo humano. Vamos ver alguns dos nossos sistemas para entender como é que eles funcionam, né? E para que a gente consiga montar um raciocínio lógico ao longo do semestre, é importante que a gente comece esse passeio, essa conversa, pelo início, digamos assim, né? E o nosso início será o sistema nervoso, né? Por que eu acho importante, não só eu, mas a maioria dos professores de fisiologia acham importante iniciar a conversa pelo sistema nervoso? Bom, a resposta é simples. Não é segredo para ninguém, né, que o sistema nervoso ele tem uma interação enorme com todos os demais sistemas do nosso organismo. Ou seja, em outras palavras, o nosso sistema nervoso está envolvido na modulação, na estimulação, no controle, como vocês preferirem, de praticamente todas as nossas células, tá? Todos os nossos tecidos recebem inervação e, portanto, a partir dessa característica, não há como nós afirmarmos que o sistema nervoso não está presente, né, de alguma forma ou de outra, influenciando todos os nossos demais sistemas, certo? Muito bem, e a gente vai ver isso ao longo do semestre, né? Todos os sistemas que a gente conversar, vocês vão ver que eles têm modulação do sistema nervoso central, certo? Bom, dito isto, vamos... deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, dito isto, pessoal, vamos fazer uma breve relembrança, fazer uma retomada, tá, do que vocês certamente já viram em anatomia. Então, quando nós falamos em sistema nervoso, para fins didáticos, a gente classifica esse sistema nervoso, ou seja, para a gente conseguir entender e estudar melhor o sistema nervoso, certo? Bom, uma classificação muito usada, muito utilizada, uma grande classificação, é dividirmos o sistema nervoso em sistema nervoso central, que é o que está sendo mostrado nesta figura, e sistema nervoso periférico. Esses dois sistemas também estão sendo mostrados na figura da direita. Tá? Então, nessa coloração terra aqui, vocês estão vendo o sistema nervoso central. Aqui onde eu acabo de sublinhar é o sistema nervoso central, aqui é o encéfalo, certo? E o encéfalo, ele é subdividido, por sua vez, se vocês lembrarem da anatomia, né, em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Essas são as três grandes porções do encéfalo, digamos assim. É claro que numa classificação mais detalhada, que não vem ao caso agora, nós teremos o cérebro subdividido em várias partes, o nosso tronco encefálico subdividido também em mesencéfalo, ponte, bulbo, etc., mas não vem ao caso agora. O que eu quero que vocês lembrem é que o nosso sistema nervoso central, ele se divide em encéfalo e medula espinhal, certo? Encéfalo e medula espinhal, que está aqui nessa coloração terra. Tá? Tudo que está fora, todo o tecido nervoso que está fora do sistema nervoso central, ou seja, que não constitui, não faz parte do encéfalo e da medula espinhal, forma o que vocês conhecem como sistema nervoso periférico, ou seja, todos os nossos nervos formam o sistema nervoso
periférico. E esses nervos, vocês estão vendo na figura da esquerda, né? Vocês estão vendo esses nervos espalhados por todo o nosso corpo. Como eu disse antes, né? Todas as nossas células têm inervação, ou seja, tem lá um axôniozinho em contato com ela, de alguma forma, modulando o seu funcionamento. Tá? E se nós, eu vou colocar uma linhazinha vermelha aqui, ó, tá? Dividindo o encéfalo da medula espinhal, se vocês olharem aqui acima dessa linha vermelha, né, chegam aqui alguns nervos, certo? Ali estão chegando alguns nervos, ó. Estes nervos que chegam direto ao encéfalo são aqueles 12 pares cranianos que vocês estudaram, certo? Então, são pares cranianos. Craniano dá a ideia de crânio, né? Chega direto no encéfalo. Abaixo dessa linha vermelha que eu fiz aqui, vocês veem inúmeros nervos chegando na medula espinhal. Estes são os nervos espinhais, né? Que chegam e partem da medula espinhal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, esses são os nervos espinhais, tá? Então, tanto os pares cranianos quanto os nervos espinhais estão fora, embora se comuniquem, né? Eles não estão constituindo o tecido nervoso do sistema nervoso central e, portanto, formam o sistema nervoso periférico, certo? Então, essa é a primeira lembrança que eu queria que vocês tivessem bem viva na memória de vocês, para que a gente possa, então, começar a formar esta linha de raciocínio lógica, tá? Muito bem. Eu falei há pouco em tecido nervoso, né? Todo o nosso sistema nervoso, tanto central como periférico, ele é constituído, né, por células. Estas células formam o tecido nervoso. Isso vocês viram em histologia também. Tá? Muito bem, ou estão vendo, ou vão ver. Tecido nervoso, constituído por células. Chamo a atenção de vocês que nesta figura estão demonstradas algumas ou quase todas as células que constituem o tecido nervoso. Tá? Eu chamo a atenção de vocês, então, deixa eu pegar minha caneta de novo aqui, para esta célula que todos nós já conhecemos desde da nossa época de colégio, né? Que está representada em amarelo aqui, tem duas dessas células representadas aqui, uma mais à esquerda ali e outra aqui, ó, bem à direita na figura, que é nada mais, nada menos do que o neurônio. Tá? É importante que vocês saibam que o neurônio não é a única célula, neurônio é uma célula, óbvio, né? Mas o neurônio não é a única célula constituindo, formando tecido nervoso, certo? Ela pode ser a mais famosa, a mais comentada, né? A mais estudada até agora, mas ela não é a única. Existem células, deixa eu passar o próximo aqui. Bom, depois eu mostro. Existem outras células, são chamadas as células da glia, ou células gliais. As células da glia, ou células gliais, também formam tecido nervoso. E vocês estão vendo aqui algumas dessas células da glia. Por exemplo, esta célula em verde aqui, ó, é o astrócito, certo? Os astrócitos. Vocês podem observar que os astrócitos têm estes prolongamentos aqui, né? Num corte histológico, às vezes, em função desses prolongamentos, a gente até confunde o astrócito, pode confundir um astrócito com um neurônio, né? Mas o astrócito, ele está presente no tecido, no tecido nervoso, mas com outras funções que auxiliam, na verdade, os neurônios. Tá? Vocês podem observar
que este astrócito, esses prolongamentos, então, eles são conectados, né? Eles se conectam, por assim dizer, aos neurônios, em diferentes porções do neurônio. Pode ser no axônio, pode ser no dendrito, pode ser no corpo celular. E não aparece nessa figura, mas eu vou representar aqui, ó. Estes prolongamentos dos astrócitos também se conectam a outras estruturas que eu estou desenhando aqui, que são os capilares sanguíneos. Então, eu fiz aqui um pedacinho de um capilar sanguíneo para mostrar para vocês que os astrócitos, né, através desses prolongamentos, eles se conectam aos neurônios e eles se conectam também aos capilares sanguíneos que irrigam o sistema nervoso, certo? E com isso, pessoal, vou fazer um parêntese aqui, tá? Vou voltar a falar um pouquinho do neurônio. Vocês sabem que a função do neurônio é reconhecer, receber e transmitir estímulos para outras células, né? Então, um neurônio, ele recebe estímulos e ele transmite esses estímulos para outras células, certo? A gente vai ver mais detalhadamente a função do neurônio. E tem um detalhe ainda importante sobre os neurônios. Os neurônios do sistema nervoso central, pessoal, eles, ao morrerem, eles não se regeneram. Isso é o que a gente acredita até hoje, certo? Pelo menos até hoje. Então, os neurônios do sistema nervoso periférico um pouco diferente. Eles têm uma capacidade de regeneração, mas os neurônios do sistema nervoso central não. Os neurônios do sistema nervoso central, eles têm, sim, uma capacidade plástica, né? De renovar, de aumentar as suas sinapses, de acordo com o grau de estimulação que eles sofrem. Tá? Então, eles têm, sim, os neurônios do sistema nervoso central, uma plasticidade sináptica, digamos assim. Mas, se eles morrem, o que é algo diferente, eu estou falando de morte celular, né? Não programada, ou seja, no momento em que o neurônio do sistema nervoso central morre, ele não se regenera, certo? Então, é fundamental que os neurônios, especialmente do sistema nervoso central, sejam protegidos, para que eles não sofram danos e, consequentemente, não morram, certo? A maior prova da importância da proteção dos neurônios, ou não só dos neurônios nesse caso, mas enfim, do sistema nervoso central, é que o nosso encéfalo ele está protegido pela cavidade craniana, né? Por esse tecido ósseo rígido aqui, certo? E o sistema nervoso central ali na medula espinhal também, ele está envolvido por vértebras, ou seja, também há uma proteção óssea, certo? Então, isso já nos dá a ideia que, puxa, se está envolvido por tecido ósseo, que é importante que não sofra danos externos, mas também é importante que não sofra danos internos, digamos assim. Como assim, professor? É importante que substâncias circulantes que eventualmente são neurotóxicas, ou seja, seriam tóxicas, lesivas aos neurônios, não cheguem assim livremente aos neurônios, não tenham acesso livre aos neurônios, porque se são neurotóxicas, podem causar lesões aos neurônios. Exatamente. Então, como é que os neurônios são protegidos, certo? Eles são protegidos por uma estrutura que a gente chama de barreira hematoencefálica. Hemato, obviamente, de sangue, e encefálica de encéfalo, né? Então, esses neurônios do sistema nervoso central, eles são protegidos por uma estrutura que a gente chama de barreira hematoencefálica. E essa estrutura, entre aspas, é formada em boa parte pelos astrócitos. Na medida em que os astrócitos, eles se conectam e recobrem parte dos capilares sanguíneos, que estes capilares sanguíneos aqui são pouco permeáveis, né? Esses capilares do sistema nervoso central são pouco permeáveis. A gente vai falar disso mais adiante. Esta pouca permeabilidade já é uma barreira,
já é barreira hematoencefálica. Além desta pouca permeabilidade, os astrócitos, eles selecionam muitas dessas substâncias que chegariam aos neurônios, não chegam porque os astrócitos recobrem parte dos capilares sanguíneos e também porque esses astrócitos são capazes de selecionar algumas dessas substâncias, impedindo, então, que as substâncias que são neurotóxicas cheguem aos neurônios. Então, isso é uma barreira hematoencefálica. Além de formar barreira hematoencefálica, os astrócitos têm também uma função não menos importante em relação aos neurônios, que é auxiliar na manutenção da estrutura fisiológica do neurônio. O neurônio é uma célula longa, né, pessoal? Especialmente graças ao seu axônio, que é uma das estruturas do neurônio, que é uma estrutura longa, né? Então, é fundamental para que o neurônio possa passar estímulos adiante, que ele tenha a integridade celular preservada. Fazer um outro parêntese aqui, falando em célula, né? Importante que vocês lembrem que a manutenção da estrutura da célula é fundamental para a manutenção da função celular em todas as nossas células, certo? Agora, nós estamos falando de células do tecido nervoso, né? Estou falando de neurônio. Então, é fundamental que o neurônio mantenha a sua estrutura para que ele possa ter a sua função preservada, né? De transmitir estímulos. Quando ele perde a sua estrutura fisiológica, ele terá a sua função prejudicada, certo? Mais adiante vou voltar a falar disso. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui que os astrócitos, ao se conectarem, né, especialmente aos axônios dos neurônios, eles auxiliam na manutenção da estrutura do neurônio. Isso também é uma função importante dos astrócitos, certo? E isso já dá um sinal para vocês da importância dessas células da glia, que, aliás, estão em maior número que os neurônios no tecido nervoso. Tá? Tem muitas funções já entendidas e algumas funções que ainda haverão ou serão, né, entendidas. Tá? Bom, deixa eu limpar aqui só para não ficar muito poluído. Uma outra célula da glia que aparece aqui, ó, são os chamados oligodendrócitos. Estas células, os oligodendrócitos, né? Aqui está o núcleo deste oligodendrócito, vocês estão vendo aqui o núcleo desta célula, e vocês observam que esta célula, que os oligodendrócitos também têm prolongamentos, né? E estes prolongamentos dos oligodendrócitos, eles envolvem parte do axônio, dos axônios, e formam bainha de mielina, certo? Então, os oligodendrócitos formam bainha de mielina. A bainha de mielina envolve parte dos axônios e a bainha de mielina é fundamental para a transmissão adequada dos estímulos nervosos. Aqui eu vou fazer um parêntese, tá? Se vocês se interessam por sistema nervoso, tá? E vocês vão aprofundar o estudo no sistema nervoso, vocês vão ver, como eu disse antes, existem diferentes formas de classificar, tá? O sistema nervoso, de dividir ele, distribuir ele, né, para fins didáticos, e existem também diferentes maneiras da gente classificar os neurônios. Tá? Os neurônios não são todos iguais. Nós temos diferentes tipos de neurônios, e existem diferentes maneiras de classificar os neurônios. Como eu estou falando em bainha de mielina, eu vou usar agora para vocês uma classificação que é referente à presença de bainha de mielina ou à ausência de bainha de mielina.
Utilizando esta classificação, eu posso distribuir os neurônios em neurônios mielinizados, ou seja, neurônios que têm bainha de mielina bem pronunciada, e aí vocês estão vendo dois exemplos, né? Nesses dois neurônios aí vocês veem a bainha de mielina bem pronunciada, né? Esses segmentos aqui, ó, do axônio envolvidos por bainha de mielina, está exemplificando um neurônio mielinizado, ou seja, a bainha de mielina é bem pronunciada, tá? Existem outros neurônios que a gente chama de amielinizados, certo? Que tem uma camada só de bainha de mielina envolvendo o axônio, ou seja, a gente assume que eles não têm bainha de mielina, tá? Mas eles têm uma camada muito fina de bainha de mielina, mas a gente chama eles de neurônios amielinizados. Muito bem. E qual é a diferença, professor, de um neurônio mielinizado, com bainha de mielina, e um neurônio amielinizado? A diferença é que os neurônios com bainha de mielina transmitem estímulos nervosos mais rapidamente do que aqueles neurônios amielinizados, certo? O diâmetro do axônio também interfere na velocidade de transmissão, mas a bainha de mielina é fundamental. Neurônio mielinizado transfere estímulo nervoso mais rápido do que neurônio amielinizado, tá? Fechamos o parêntese aqui e eu, com isso, então, provo para vocês a importância dos oligodendrócitos, tá? Desse segundo tipo de célula da glia. Tem mais um detalhe aqui. O neurônio com bainha de mielina, que perde a sua bainha de mielina, ele terá a sua função, a sua capacidade de transmitir estímulo nervoso prejudicada. E isso é uma das coisas que acontece, por exemplo, em algumas enfermidades, né, que caracterizam demência, né, dificuldade ou incapacidade de transmitir estímulos nervosos. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Muito bem. Lá no sistema nervoso periférico, quem forma a bainha de mielina nos neurônios lá não são os oligodendrócitos, são as células de Schwann. A função é basicamente a mesma, só que lá no sistema nervoso periférico, então, são as células de Schwann. Aqui no sistema nervoso central são os oligodendrócitos. Vocês conseguem ver ainda aqui, nesse desenho, uma terceira célula, né? Também, digamos assim, que faz parte do tecido nervoso, tá? Que são as micróglias. As micróglias, pessoal, são células de defesa, são células do sistema imune presente no tecido nervoso, tá? Existe, por isso, uma uma discussão mais histológica do que fisiológica, né? Mas talvez vocês tenham ouvido falar ou venham a ouvir falar disso. Em histologia, eu vou aproveitar e já vou dar uma pincelada rápida, então, nisso. Alguma bibliografia considera micróglias como células da glia, né, que tem a função de defesa, né, de proteger o tecido nervoso, tá, contra agentes invasores, contra, enfim, danos causados por agentes invasores. Tá? Tem uma outra corrente que diz que micróglia não é célula da glia porque é célula do sistema imune. Então, seriam células do sistema imunológico, não seriam células da glia. Para nós, aqui em fisiologia, por enquanto, essa discussão não é importante, tá? Não vem ao caso, certo? Saibam que micróglias são células do sistema imunológico que agem no tecido nervoso, tá? E, nos livros de fisiologia, maior parte deles, as micróglias são classificadas ali junto com os astrócitos, com os oligodendrócitos, com as células de Schwann, com as células ependimais e, portanto, células da glia, tá? Mas não vamos entrar nesse debate. Muito bem, vou passar essa figura aqui, tá?
E aqui, ó, vocês ainda estão vendo células da glia, uma outra figura que mostra células da glia. Aqui essa figura mostra para vocês, né, o que nós vimos ali no slide anterior, os micróglias, os oligodendrócitos, os astrócitos aqui, ó, aquilo que eu tentei desenhar na figura anterior está mostrando aqui, ó, os astrócitos, né, envolvendo, conectados e envolvendo parte dos capilares sanguíneos que irrigam o sistema nervoso. Tá? Aqui aparece aquele outro tipo de célula da glia que eu falei, mas que não mostrei anteriormente, que são as células de Schwann, tá? Que formam bainha de mielina também, mas no sistema nervoso periférico, e ainda aparecem aqui as células ependimárias ou células ependimais, que são células epiteliais, né, que estão presentes no epitélio daqueles ventrículos, daquelas cavidades que nós temos no nosso encéfalo e que são repletas de líquido, né? São o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, né? O quarto ventrículo ali, que é repleta por aquele líquido céfalo-raquidiano, né? Certo? Que esse líquido céfalo-raquidiano tem algumas funções importantes, né? De proteção, de nutrição, do nosso sistema, das células do nosso sistema nervoso, é aquele líquido que é coletado para análise e diagnóstico de algumas enfermidades, né, como, por exemplo, a meningite, certo? Então, essa é só para caracterizar os diferentes tipos de células da glia, tá? Que, repito, junto com os neurônios, formam tecido nervoso, que, por sua vez, tecido nervoso, obviamente, constitui sistema nervoso, tá? Estamos nos aproximando do tempo previsto aqui, vou passar mais um slide. Aqui, ó, pessoal, tem um exemplo, né, de uma doença, infelizmente, muito comum hoje em dia, já há alguns anos, né, em função do diagnóstico, ela está se tornando, vem se tornando ao longo dos anos, né, mais comum ainda, certo? E que é a doença de Alzheimer, como vocês podem ver, eu não vou ficar repetindo tudo que está escrito, né? Vocês podem ler e entender. O que eu quero dizer para vocês, chamar a atenção de vocês, é que a doença de Alzheimer, ela é caracterizada, né, deixa eu pegar uma outra, por uma dificuldade na transmissão de estímulos nervosos, certo? Em determinadas regiões do nosso cérebro que são responsáveis pela memória, né? Especialmente a memória já pregressa há bastante tempo, nem tanto na memória recente, né? Então, essa incapacidade, essa interferência na capacidade de transmitir estímulos nervosos, ela é causada por uma alteração na morfologia do neurônio, ou seja, na estrutura do neurônio, tá? Que sofre uma alteração em função de determinadas características. Ocorre no axônio esse enrugamento, ou seja, essa alteração no seu formato fisiológico e, portanto, isso leva a uma incapacidade, né, na transmissão dos estímulos. Só estou dando este exemplo para mostrar para vocês a importância, né, de nós mantermos a estrutura adequada do neurônio, fisiológica do neurônio. E as células da glia têm também essa função. Tá? Eu acho que o próximo slide tem um outro exemplo, mais ou menos nessa linha. Ó. Aqui vocês estão vendo, né? Engraçado, parece que ficou riscado ali, né? Enfim. Então, vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar a minha caneta de novo, vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, né, um segmento de um dendrito, né? O dendrito é aquela porção do neurônio que recebe os estímulos, ou seja, que recebe os neurotransmissores, certo? Recebe os neurotransmissores liberados por um outro neurônio,
E vocês estão vendo do lado direito um dendrito considerado fisiológico, sem alteração, perdão, do lado esquerdo, e do lado direito vocês estão vendo um dendrito notadamente diferente, né? Notadamente diferente, em que estes ramos dendríticos, que são esses prolongamentos do dendrito, né, estão em menor número. Eles têm uma estrutura diferente, né? À direita, vocês estão vendo que esses ramos dendríticos, e depois os ramos dendríticos ainda têm alguns espinhos dendríticos, né? Porque os dendritos, como eu disse, têm a capacidade de receber estímulos, né? Então, em muitos neurônios, em muitos tipos de neurônio, esses dendritos, eles são muito ramificados, né? Do dendrito central tem os ramos dendríticos, que ainda tem os espinhos dendríticos. Isso forma uma árvore dendrítica, que a gente chama. Alguns neurônios têm uma árvore dendrítica bem característica, né? Ou seja, isso aumenta a capacidade de receber neurotransmissores, de receber estímulos, né, de outros neurônios, certo? E, notadamente, se vocês compararem o dendrito representado do lado direito, ele é diferente do dendrito representado do lado esquerdo, certo? Vocês conseguem facilmente ver essa diferença morfológica. E do lado direito, então, caracteriza um indivíduo com uma menor capacidade de receber estímulos e, consequentemente, de transmitir estímulos, tá? Isto caracteriza uma incapacidade parcial ou mais pronunciada ou menos pronunciada, enfim, das funções nervosas, né? Neste caso, levando a um retardamento, certo? Então, essa figura é só também para exemplificar, de novo, a importância da manutenção da estrutura adequada do neurônio para que os estímulos nervosos possam ser recebidos e transmitidos da maneira fisiológica. Mais uma vez, chama a atenção da importância das células da glia, tá, pessoal? Então, essa nossa conversa hoje, passamos já um pouquinho do tempo, é para iniciarmos um raciocínio lógico que vamos tentar manter ao longo do semestre, falando da importância do sistema nervoso. Chamei a atenção da conexão do sistema nervoso com todos os nossos outros sistemas, tá? E destaquei a importância de todas as células, não só dos neurônios, mas de todas as células que formam o tecido nervoso, tá? E aí eu falei das células da glia e de algumas funções das células da glia. No próximo vídeo, eu já vou, de todas essas células que formam o tecido nervoso, eu vou pensar o neurônio. A gente vai falar um pouco especificamente sobre o neurônio, para a gente entender como é que os neurônios funcionam e como é que eles são capazes de transmitir estímulos. Num outro momento, lá na patologia, que a gente até pode falar alguma coisa, né? Isso que eu estou falando em patologia, vocês vão entender, tá, então eu já conheço o neurônio funcionando fisiologicamente. Então, eu sou capaz de entender as várias alterações que levam o neurônio a não funcionar da maneira correta. Vocês vão entender também o uso de alguns fármacos, por exemplo, anestésicos, né, que por um período de tempo fazem com que os neurônios sejam inibidos, né? E dependendo do local de inibição desses neurônios, eu vou ter uma anestesia local, uma raquidiana, uma anestesia geral e etc. Tá bem, pessoal? Então, começamos a nossa conversa por aqui, hoje. Falei em mal de Alzheimer, né? Quem se interessa pelo assunto, deem uma lida na importância da vitamina B12, não só no mal de Alzheimer, mas em outras alterações também. Tem trabalhos bem recentes falando da importância da vitamina B12 para a manutenção da saúde do sistema nervoso. E, fundamental, manutenção do exercício físico regular.
tá? Muitos problemas já em pessoas idosas que desenvolvem mal de Alzheimer e outras enfermidades do sistema nervoso estão relacionados com o sedentarismo. Fundamental, atividade física regular, evitar o sedentarismo, e dei uma lida também em vitamina, a importância da vitamina B12 na formação e manutenção da saúde do sistema nervoso, tá bem? Um abraço, ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau. Vou fechar direitinho aqui para não correr risco de perder o vídeo. Um abraço, tchau, tchau.